No ar, Rádio em Revista. Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp, e aos poucos, muito lentamente, a vida de todos nós parece que vai voltando ao ritmo normal. É claro que agora é sim o novo normal. Nós temos aí que nos adaptar a situações que são inéditas. Mas o importante é que precisamos ter consciência dessa nova realidade. E nós preparamos um programa com várias entrevistas, especialistas que ajudam aí nessa retomada de vida. Então, vamos para mais um programa Rádio em Revista? Nós vamos começar hoje o programa falando de saúde em meio à pandemia. A gente tem informações frequentes de que uma das sequelas da Covid-19 é a trombose. Um quadro grave que pode se apresentar aí em diferentes partes do organismo dos pacientes, inclusive no cérebro. Para falar sobre esse problema, eu e a Tayana Conrad entrevistamos o médico neurocirurgião Renato Chaves. Vamos acompanhar essa entrevista. Acho importante a gente começar, então, aí a nossa entrevista explicando primeiro, né, o que é uma trombose venosa cerebral, antes da gente entrar aí no assunto Covid. Tá, a trombose venosa cerebral é a formação de coágulo em algumas veias do cérebro, principalmente nas veias de maior calibre, e elas fazem com que o sangue não circule. Fazendo com que o sangue não circule, essa área do cérebro ela vai acabar morrendo, ela vai acabar estourando, vai ter uma isquemia, tá? E você pode ter até o desfecho que foi a morte do Rodrigo Rodrigues, né? Falando, doutor Renato, da Covid-19, né, ela pode causar aí trombose no cérebro. Qual a relação dela, né, em relação a uma doença respiratória? O senhor falou aí que o Rodrigo Rodrigues, o apresentador lá do Sport TV, né, teve complicações no cérebro. Se o senhor quiser falar sobre isso também, falar dessa relação da Covid com a trombose venosa cerebral. Tá. O vírus é um vírus novo, né? O coronavírus. Então, a gente tem o estudo de várias outras famílias de coronavírus para tentar entender um pouco dessa doença. A gente já sabe que a infecção se dá por uma enzima, chama enzima conversora de angiotensina 2. O receptor está na membrana da célula e acaba fazendo a infecção do neurônio ou do miocárdio, geralmente do trato respiratório, então do pulmão, mas essa enzima, quando ela é atacada a célula, a complicação não se dá pelo vírus, se dá pela tentativa do corpo dele expulsar esse vírus. Então você vai ter uma tempestade citotóxica, né? Então o corpo ele vai se defender demais, e se defendendo demais, ele tem condições de formar muito coágulos, tanto em microartérias, em artérias e veias de pequeno calibre. Isso vai formar coágulo, que por última instância são vistos em todos os órgãos, não é só o crânio. Então tem coágulo no pulmão, tem tromboembolismo pulmonar, né? Tem os coágulos, os infartos, que são os coágulos nas artérias coronárias, e tem também os derrames. Essa parte vascular da COVID é até tratada de uma forma diferenciada, porque você tem como base do tratamento também a utilização de anticoagulante. Então, o anticoagulante que se usa no hospital faz com que você não tenha tanta complicação. O paciente de COVID não morre por uma ação direta do vírus, mas ele morre por uma tentativa absurdamente grande de tentar expulsar o vírus do organismo. Então, é uma super resposta imunológica. Então, a relação, doutor, entre o aumento dos casos de AVC com a Covid-19 é justamente isso que o senhor estava explicando, né? Sim, é uma formação de um trombo numa artéria que tem um calibre restrito, né? É uma artéria terminal. Então, uma vez que você tem a formação de trombo em qualquer segmento, quando é no cérebro, você tem um aumento dos AVCs. E, doutor, por ser um AVC, né, que é relacionado ao coronavírus, qual é a probabilidade
do paciente sair ileso aí sem nenhum problema após o ocorrido? Em torno de 36% das pessoas, elas têm alteração neurológica com relação ao COVID. Então, um terço praticamente das pessoas tem alteração neurológica. Mais de 80% das pessoas, após 2 semanas do ocorrido, elas já estão assintomáticas ou com sintomas muito pequenos, né? Então, esses 20% restantes, que eles vão ter que ser observados a longo prazo. A gente ainda não tem um estudo muito tempo, porque os primeiros casos começaram a aparecer em Wuhan ali no final do ano passado. Então, a gente não tem um estudo a longo prazo para saber se esses casos restantes eles vão realmente ter uma sequela definitiva ou se essa sequela é temporária. Isso demanda tempo. Falando, doutor, de medicamentos, né, e tratamentos, a gente observa que muitos pacientes da Covid acabam tomando aí anticoagulantes. Eu queria que o senhor falasse um pouco de medicações nesse momento, as pessoas que estão internadas de uma maneira geral, que tipos de tratamentos são feitos para evitar a trombose venosa cerebral e outros tipos de trombose? Basicamente, o tratamento é feito em 2 frentes, ou tratamento químico ou tratamento físico. O tratamento físico num paciente internado com um caso grave, ele é feito com uso de meia, compressão pneumática, estímulo de deambulação precoce, então o paciente anda. Isso é a parte física, né? A parte química, todo paciente internado que tem um risco aumentado de trombose, nós já de cara, nós já entramos com o Clexane, que é profilático, é uma injeção que se toma na barriga, né, uma vez ao dia, para evitar a formação de coágulos. O que a Covid mostrou é que mesmo nesses pacientes que tomam a dose profilática, eles continuavam tendo trombose. Então, a dose é um pouco aumentada. Na suspeita de uma trombose, você faz uma anticoagulação plena. Então, ao invés de tomar uma mini dose, que seria, você acaba tomando 3, 4 vezes até mais do que o anticoagulante que se faria para só prevenção, né? Porque aí já passa a ser um tratamento. E a gente continua falando sobre saúde. Nós vamos acompanhar agora uma entrevista com o médico epidemiologista Álvaro Atala, que conversou com a Lilian Busato e a Giulia Stanzioni sobre os estudos aqui no Brasil sobre medicamentos para combater a Covid-19. O doutor Álvaro foi muito claro: ainda não temos nenhum remédio comprovadamente eficaz contra o coronavírus, mas ele ressaltou a importância de estratégias utilizadas com eficácia para amenizar os efeitos da Covid-19. Hoje, o que nós temos de certeza sobre a Covid-19 é depois de 4 meses dessa pandemia aqui no Brasil e no mundo. O que temos de certeza é que é uma doença que, dada a transmissibilidade dela, né, que é muito grande, né, atingiu uma população muito grande. Veja que rapidamente cresceu o número de casos no Brasil, né, mas que um percentual, provavelmente em torno de 1% das pessoas vão a óbito, né? Agora, um país como o nosso, que tem 200 milhões de habitantes, se todo mundo tiver, você vai ter 2 milhões de mortes, né? Isso é uma catástrofe sem tamanho, que está se dimensionando ao redor do mundo, né? E todo o esforço no sentido de prevenção é fundamental, porque não temos nenhum tratamento eficiente, né? A única coisa que se mostrou eficiente até agora é a prevenção, né? E essa prevenção, através aí da higiene, do uso do álcool gel, do uso de máscaras, né? E, em particular, distanciamento e isolamento das pessoas. Mas as pessoas também se cansam, a economia sofre e está formada uma equação aí de... uma equação não, nós temos várias equações, né? 5 equações
né? E umas 10 incógnitas, então é difícil de equacionar isso, a não ser com muita determinação e coragem. Doutor, a gente sabe que não é só o Brasil, mas o mundo inteiro, né, está à procura de descoberta de medicamentos para curar a Covid-19. Na opinião do senhor, o que o senhor acha desses medicamentos? Qual é a eficácia deles, contumaz mesmo contra a doença? Então, o nosso papel, eu aqui na Unifesp, eu dirijo o Centro Cochrane do Brasil desde 1996, né? Eu fui um dos fundadores e fui um dos diretores mundiais da Cochrane. E a gente mapeia para ver o que funciona, né, o que tem eficácia, o que tem efetividade, se funciona no mundo real, se tem eficiência, né, o custo-benefício e a segurança dos tratamentos, né, sem nenhum tipo de isenção. E tem um leque aberto enorme, aí, tanto em termos da prevenção quanto da terapêutica e a profilaxia, né? A grande esperança é a vacina, que estão surgindo várias. É possível que até o final do ano alguma já comece a ser utilizada ao redor do mundo, espero que aqui no Brasil também. A prevenção, o único jeito isolamento, distanciamento das pessoas, né? Um componente reconhecido mais recentemente, e que é bem claro, embora as evidências ainda possam ser melhoradas, é que o bicho está no ar, né? Então, não só perdigotos, gotículas que saem junto com a fala, a respiração, o esforço, e também aerosóis, né? Então, o desafio é como separar o vírus que está no ar, separar o ar que as pessoas respiram, né? Aí você vê esses ônibus superlotados, metrôs, etc., festinhas, né? E o bicho agora está indo para o interior, né? O estado de São Paulo, etc. Então, há muito o que se fazer. A imprensa a mídia está fazendo um papel fantástico, mas o trabalho não pode parar. Agora, doutor Álvaro, o senhor está falando de medicamentos, né? E todo mundo lê diariamente, com relação a isso, o medicamento X, Y, funciona, não funciona. Desses remédios já amplamente divulgados, há algum efetivamente com uma eficácia comprovada ou não? Não. Comprovada, você falou a palavra-chave, não, né? Existem muitas hipóteses, e veja, é uma doença que tem uma história natural, né? Você tem que ver se o medicamento previne, né? Se ele não previne, se ele diminui a gravidade da doença, né? Se o paciente precisa ser internado em hospital, depois se ele precisa de oxigênio, ventilação assistida, e se morre ou não. Então, tem vários momentos que os medicamentos precisam ser testados, né? E esse leque todo ainda tem é um quebra-cabeça que falta muitas peças, né? Então, tem droga que funciona in vitro, né? Na célula, mas se você vai, por exemplo, a ivermectina, ela funciona in vitro, né? É um vermífugo lá que, se você colocar células no microscópio ou numa peça de vidro, você inibe o crescimento dentro da célula do vírus. Só que a hora que você dá para o sujeito, a quantidade daquele medicamento que chega na célula onde está o vírus é 35 vezes, 20 vezes menor do que aquilo que foi colocado lá dentro do vidrinho onde estava a célula, o vírus se reproduzindo dentro dela, entendeu? E se você der, ao invés de 2 comprimidos, der 70 comprimidos, o doente morre. Então, é esse jogo todo que tem que ser bem feito, né? Por outro lado, o vírus entra pelas vias aéreas superiores, pela boca, pelo olho, né? Se você cobrir bem o olho, o nariz e a boca, você previne, né?
E agora estão saindo algumas evidências que se você fizer isolamento, se você usar máscara e se proteger, o face shield, né? Evitar aspirar o vírus no ar, a doença pode se manifestar de uma maneira mais branda, né? Menos grave. Então, tem uma série de locos para se usar estratégias de pesquisa científica para tentar minorar o estrago dramático da doença em algumas pessoas, particularmente naquelas que estão imunodeprimidas, né, nos transplantados, nos pacientes obesos, né, e nos idosos. O doutor Álvaro, agora vamos falar um pouquinho das vacinas, né? No mundo inteiro estão sendo desenvolvidas vacinas, né? Tudo contra o Covid-19. O senhor acha que todas elas são promissoras ou alguma especial? O senhor acha que a eficácia delas será mais rápido e o resultado também? Então, existem várias promissoras, né? A mais adiantada é essa de Oxford, né? Do grupo de Oxford, que está sendo já testada em ensaio clínico fase 3, né, que é para ver, porque primeiro você testa a vacina para ver se ela produz anticorpos, né? Depois você vê se esses anticorpos, se isso faz mal para o paciente ou não, e se ele inibe, ele tem anticorpo específico contra o vírus. Tudo bem, isso aí várias delas, dezenas já demonstraram. Depois você tem que demonstrar que ela evita você pegue a doença. Ou se você não evita, pelo menos evita que você vá para a UTI ou que você precise de ser entubado ou que você morra, né? Então, tudo isso agora está sendo pesquisado com uma rapidez incrível, nunca vista na história da medicina. O pessoal está indo muito bem, o Brasil está dentro do sistema dos testes, né, aqui na Unifesp, a fase 3 dos estudos controlados randomizados, de preferência cegos, né? Então, e a gente aqui rezando para que até dezembro a vacina possa começar a ser administrada, pelo menos em alguns países. Nós vamos falar agora de saúde mental. É normal sentirmos aí tanta ansiedade, medo? Para responder a essas questões, a Caterina Schutte conversou com o Pablo Vinícius, que é psiquiatra e neurocientista. E preste atenção nas dicas que o Dr. Pablo tem para você saber quando deve procurar uma ajuda profissional. Doutor, para começar essa entrevista, eu gostaria que o senhor explanasse um pouquinho, então, os principais transtornos emocionais aí, né? Os mais comuns, vamos dizer assim, entre a população, especialmente num momento como esse. Eu costumo dizer que, na verdade, a pandemia ela veio só colocar para em cima do tapete aquilo que a gente já vinha antes em relação à saúde mental. O que eu quero dizer com isso? A verdade é que a gente já não vinha bem. A sociedade como um todo, e Brasil e mundo, podemos dizer assim, já vinha muito doente. Então, para vocês terem uma ideia, nós, Brasil, somos o país com o maior número de transtornos de ansiedade do mundo. Éramos já isso. Somos o segundo país do mundo a consumir calmantes. A pandemia veio colocar isso para fora. A pandemia veio ser uma lupa de aumento em relação aos transtornos emocionais. Não dá mais para nós levarmos uma sociedade, um dia a dia, uma rotina, colocando isso nos cantos e nos arrastando dia após dia. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde orienta a sociedade civil para trazer esse assunto para o centro do debate, porque a pandemia dos distúrbios emocionais vai ser muito maior do que a pandemia do próprio vírus, do coronavírus. Então, respondendo a sua pergunta, os distúrbios emocionais que a gente mais percebe hoje são os transtornos de ansiedade, principalmente as crises de pânico, os transtornos depressivos, né, e os transtornos relacionados ao sono. As pessoas estão com muita queixa relacionados ao sono. O aumento do consumo de álcool e drogas, o aumento do uso de psicotrópicos. Então, todo esse contexto a gente percebe hoje, já está alarmante e nos preocupa muito, de fato.
Doutor, fala um pouco para a gente sobre a questão da depressão, né? Muita gente se sentindo deprimida aí nessa época de pandemia. O que é possível, né, fazer para sair desse estado, para sair, vamos dizer assim, desse momento aí de confinamento? É possível? O que é possível fazer e como combater a depressão? A primeira coisa que um psiquiatra faz mediante a esse assunto, depressão, ansiedade, pânico, é orientar a população que tem duas coisas distintas. Uma coisa é a tristeza normal, uma coisa é o sofrimento normal, uma coisa é a angústia normal provocada por esse momento que estamos vivendo. Nem toda tristeza é depressão. Doutor, então como é que a gente faz para separar uma tristeza normal da tristeza da depressão? A tristeza da depressão ela é incapacitante. A tristeza da depressão ela é desproporcional ao dia a dia que eu estou vivendo. A tristeza da depressão faz eu perder meu peso, tira o meu sono, me coloca numa cama. Aí nós estamos falando da doença depressão. Então é muito importante a pessoa tentar prevenir, ficar só na tristeza normal, digamos assim, porque é um momento realmente que vamos estar mais ansiosos, é um momento de emoções atípicas, porque o momento é atípico. Ninguém escolheu ficar 24 horas dentro de casa. Então a primeira coisa que eu queria falar para o ouvinte é que uma certa quantidade de ansiedade, uma certa quantidade de melancolia, de tristeza é absolutamente normal. Não se assuste por isso. Agora, quando esses fenômenos passarem a ser intensos, incapacitantes, aí é a hora talvez de buscar ajuda. Como então eu posso ficar só na tristeza e não ir para a doença, a depressão? A rotina saudável é muito importante. Então, mais do que nunca nesse momento, a gente precisa acordar, tirar o nosso pijama, colocar a nossa roupa de trabalho. Como assim? Em home office? Sim. O seu cérebro aceita essas pistas ambientais, essas dicas que você vai dando para ele, que é de uma rotina normal. Abra suas janelas, deixe o sol entrar, arrume sua cama, se alimente bem, se exercite. Então eu trabalho muito nessa questão da prevenção. Eu quero muito que as pessoas não entrem num quadro depressivo de doença, depressão. Porque uma vez instalada a doença, ela vai ter que fazer tratamento psiquiátrico, ela vai ter que fazer tratamento psicológico. Sem dúvida. Doutor, isso que o senhor pontua é bastante importante, né? Esse aspecto de você diferenciar, né, uma tristeza normal de um quadro de depressão, né? Porque a tristeza é um sentimento que a gente sente, é normal, né? A gente estar feliz, estar triste, estar mais eufórico, mais tranquilo, quer dizer, eu acho que é esse ponto que o senhor coloca de saber identificar, que é importante, até por isso a importância, né, doutor, da população buscar realmente um tratamento terapêutico, de repente conversar aí com um médico psiquiatra, sem esse preconceito, né? A gente sabe que às vezes existe um pouco esse estigma, né, em cima, de repente, de quem frequenta um terapeuta ou faz um trabalho psiquiátrico, mas isso é uma questão de saúde, né, doutor? A gente tem que perder esse preconceito, quer dizer, é normal você enfrentar alguma dificuldade emocional, quer dizer, isso não te faz uma pessoa melhor ou pior, né, doutor? Ah, perfeito. Parece eu falando no meu consultório com os meus pacientes, porque a primeira coisa que eu faço é isso, é fazer esse esclarecimento para a pessoa, que esse sofrimento emocional todos nós podemos ter, todos nós vamos ter. Angústia, melancolia, certa tristeza, certa vontade de não sair da cama determinado dia, problemas, estresse, isso traz um certo desconforto emocional. Quando eu falo que isso não é uma doença emocional, eu não estou falando que não precisa de cuidado, né? Eu só estou falando que o cuidado ele não é psiquiátrico necessariamente do ponto de vista medicamentoso, de tomar um antidepressivo. Eu tenho uma posição muito convicta que antidepressivos foram feitos para tratar a depressão e não para aliviar a dor humana, e não para aliviar o sofrimento humano. O sofrimento é para ser enfrentado, superado e aprendido. Nós aprendemos muito na dor, nos erros. Então, só um psiquiatra, um psicólogo, é capaz de ajudar você nessa diferenciação. E aí é que eu concordo com você, que ainda é uma área de muito preconceito, de muitas resistências. Eu não sou doido, né? O que eu vou fazer no psiquiatra? Eu tenho medo de chegar lá e ele me dar um monte de remédio forte.
Então a psiquiatria moderna ela é muito diferente. A formação moderna da psiquiatria nos ensina a lidar com esse paciente de uma forma ampla, multidisciplinar, a importância de cada profissional no contexto da saúde mental. Então não tenha medo, não tenha preconceito. Nós, profissionais da saúde mental, estamos aqui a seu favor, estamos para fazer o melhor para a sua saúde mental. Certo. Doutor, ainda falando um pouquinho da gente identificar, né, o que é uma tristeza normal, o que é um quadro de depressão, o que é uma euforia considerada normal, vamos dizer, ou quando já está beirando aí um transtorno, sei lá, de ansiedade, né? E como o senhor pontuou, a questão da ansiedade é um dos sintomas principais aí nesse momento que a gente vive. Como que a gente poderia, né, transmitir para o nosso telespectador, doutor, o que seria, vamos dizer, um sintoma aí de ansiedade considerado normal? Quer dizer, eu estou um pouco mais ansiosa, mas é algo que pode ser considerado normal, que faz parte do processo. E quando que essa ansiedade ela já beira aí algum tipo de patologia e que precisa necessariamente, de repente, de uma medicação, um tratamento específico? Como que a gente pode diferenciar isso aí, doutor, em termos práticos, vamos dizer assim? Eu ensino 2 palavrinhas às pessoas para elas conseguirem perceber se elas estão numa normalidade ou se elas já estão entrando num quadro patológico. Porque, como você mesmo disse, o que caracteriza uma patologia psiquiátrica não é nada novo, não é nenhum sentimento novo. Por exemplo, a depressão. A depressão é uma tristeza que todo mundo sente normalmente, porém mais intensa. Uma ansiedade patológica é uma ansiedade normal que todo mundo sente, porém mais intensa. Então, o diagnóstico psiquiátrico, a doença emocional, ela está na desproporção, no aumento da intensidade do que eu sinto. Então eu faço o seguinte exercício com as pessoas. Feche os olhos e faz o seguinte exercício. Pegue o que você está vivendo, seus problemas, suas situações, seu momento de vida. Coloque o que você está sentindo. E aí eu faço a seguinte pergunta. O que você está sentindo está proporcional ao que você está vivendo? Em termos de intensidade do fenômeno, da emoção, em termos de frequência, em termos de duração? Ou seja, um filho na UTI entre a vida e a morte, é normal uma mãe ficar o dia inteiro ansiosa, não é? Agora, quando esse filho só está vivendo o dia a dia, essa mãe não pode ficar o dia inteiro ansiosa, ou seja, a frequência e a duração estão excessivas em relação à vivência da pessoa. Uma outra pergunta que eu faço é, coloque uma outra pessoa no seu lugar, vivendo a sua vida. Ela estaria sentindo o que você está sentindo? Se a resposta for sim, então provavelmente os seus sintomas são normais, frutos de uma vivência, frutos de uma circunstância. Se a resposta for não, tá muito, doutor, o que eu estou sentindo tá muito, já está me incapacitando, já está me trazendo muitos sintomas, meu coração não para, o meu suor não para, eu não consigo pensar em outra coisa, a minha produtividade já está menor. Provavelmente isso já é um quadro patológico. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo, nós voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista e agora vamos falar sobre a retomada do turismo em São Paulo. O setor parou 95% das atividades agora durante a pandemia, um prejuízo enorme para os empresários e a ideia agora é a retomada gradual de um crescimento que em 2019 gerou mais de 5 mil empregos. E para falar sobre esse assunto, a Lilian Busato e a Júlia Stanzioni entrevistaram o secretário de Turismo de São Paulo, Vinícius Lumertz. Vamos conferir como foi esse bate-papo. Nesse momento tão importante que o Estado de São Paulo vive de flexibilização, qual é a análise do senhor nesse momento para o turismo? O momento agora é de retomada segura, planejada, né, no Plano de São Paulo, que ele caminha para e passo com o grupo de contingência composto pelos epidemiologistas, infectologistas, que fazem desse plano em São Paulo um plano racional, né, um plano inteligente.
São vários itens que são analisados periodicamente, acho que todos ligados à questão da saúde, né, desde os piores, que são os óbitos, mas as internações, os fatores de transmissão, e ao mesmo tempo se permitem os graus de liberação da economia compatíveis, né? Então, o que nós vimos na prática, no caso do turismo, é que o turismo parou 95% na trava de abril, maio, e ele vem retornando. Hoje nós estamos em 40% de movimentação, e internacionalmente isso varia de país para país. Londres está completamente fechado. Nós não tivemos o pior dos mundos em São Paulo, nós não tivemos nada parecido com o que houve em Nova York, onde houve uma quebra do sistema de saúde, né, uma coisa inesperada, e assim nós vamos manejando. Nós esperamos estar no final do ano com um turismo aéreo no Brasil, de forma geral, em 65%, 70%, nós esperamos. E a expectativa é de que o turismo seja interno em São Paulo esse ano, e isso continue durante muito tempo, um turismo 75% interno, né? E o que para São Paulo é uma chance, é uma oportunidade, porque nós temos as duas coisas, nós temos aqui destinos e temos turistas. Isso é natural, são os famosos corredores, né, as bolhas, né? Isso está acontecendo em vários lugares do mundo. A proximidade ela passou a ser um elemento determinante por uma questão de segurança. Outro fator também é o grau de segurança percebido na oferta do destino, né? Se os hotéis estão com patamares de cuidados, enfim, se aquela sociedade se preocupa, e que é o caso aqui em São Paulo. Nós estamos vendo que os destinos turísticos estão muito arrumados nesse sentido. Mesmo aqui em São Paulo, a gente vê os restaurantes que estão abertos durante o dia, e nós esperamos poder abrir na fase seguinte, abrir também à noite. E a gente percebe que os donos, os funcionários estão mais preocupados até do que os clientes. Então, desse desenho do que seria um novo normal, ele começa a surgir, ele vai aparecendo, com essas mudanças, né? Com o aumento de UTIs, né? O aumento de UTIs no estado de São Paulo dobrou e está indo para triplicar. Isso é que permite nós podermos sair na rua, né? Tirarmos o fantasma de que, ficando doente, tem que morrer em casa. Isso aconteceu na Itália, não aconteceu no Brasil, né? Então, nós estamos manejando bem uma crise, nós precisamos de mais recursos para as empresas, estamos levando recursos para as empresas, mas precisa mais. Depois se resolve o problema da inflação. O governo federal tem que imprimir, não tem muita solução até que esse novo normal se desenhe. No nosso caso, em São Paulo, tem a vacina, uma vacina autônoma, uma vacina que nos permita não só ter a vacina, produzir a vacina, que é o caso do Butantan. E na reunião de ontem com os empresários, nós vimos as doações que permitirão a construção da parte de fabricação. Então nós não estamos mais naquela escuridão de abril, maio, né? Nós estamos agora numa clareira, nós já conseguimos enxergar muita coisa. E isso se faz com gestão, não tem alternativa. Você não pode chutar as coisas, né? Você tem que descobrir as coisas e manejar, né? Gerência, gerir é medir, não existe gestão sem medição, né? E o Estado está medindo bem, é duro, né? Não é uma situação fácil, mas nós estamos conseguindo, e nós fomos bem-sucedidos com até a vacina, que poderá ser esse ano, poderá ser no início do ano que vem. Nós estaremos gerenciando uma realidade que não precisaria, talvez, voltar atrás, que seria pior que está acontecendo em alguns países. Nós íamos marchando e íamos saindo do calor, né, e podendo olhar para frente, observando o que está acontecendo no verão europeu e o verão americano, e imaginar que nós tivéssemos, então, uma recuperação no nosso verão aqui, para voltar essa economia que no ano passado cresceu muito, cresceu 50 mil empregos, cresceu 5,3%, 700 voos diários a mais. Nós fizemos uma maior campanha de publicidade, o turismo estava decolando, inclusive internacionalmente, foi o maior crescimento de buscas do Google Search do mundo, foi São Paulo. Então, era um bom momento, nós vamos retornar a esse bom momento, é parte da vida. E agora precisamos aprender com isso para não sermos mais pegos de surpresa. Nós temos que não temos direito de nos surpreender daqui para frente. A gente sabe que o setor de turismo foi os que teve mais
impacto, né, nesse momento de pandemia. Minha pergunta para o senhor seria, agora nesse segundo semestre, você já tem conhecimento, as pessoas já estão procurando o setor de turismo para poder fazer esse turismo interno dentro do estado de São Paulo? Porque sabemos que dentro de São Paulo existe muito hotel, existem, né, muitos hotéis, e o turismo é bem forte aqui em São Paulo também. E a gente sempre está acompanhando, né, em redes sociais que os hotéis e os setores, né, locais estão já preparados para receber as pessoas. Como é que está sendo? Já está havendo a procura das pessoas para esse turismo no segundo semestre? Sim, os protocolos foram estabelecidos. Agora, cada região tem sido mais ou menos rigorosa na aplicação dos protocolos, e há casos de municípios em São Paulo que não tem lugar mais nos hotéis nos finais de semana, né? Porque quem ia para Nova York, ou sei lá, para Miami, ou mesmo para o Nordeste ou para o Sul do Brasil, está ficando em São Paulo, né? Então eu tenho relatos aí, tenho conversado com as agências de viagem, que existem casos aí de não ter mais lugar mesmo, e isso é um bom sinal, dentro dos protocolos, porque tem lugares que o hotel não está funcionando a 100%, né? 50%, 40%, 20%, né? Mas são sinais de que a demanda é uma demanda que vai sendo liberada aí à medida que as pessoas vão sentindo mais segurança. E o faseamento também, porque tem municípios em regiões que estão na fase vermelha ou na fase laranja. Então, mesmo que o hotel esteja operando, e nós nunca obrigamos os hotéis a fechar, quando se sai do hotel, vai-se no centro da cidade, não tem um restaurante. Então, a experiência não é completa. As pessoas já estão conscientes disso, então elas viajam mesmo considerando que a experiência é uma experiência incompleta. Mas estão saindo de casa, né, o que hoje é um prêmio para quem ficou em afastamento, em isolamento durante muito tempo. Então essa tendência, eu tenho conversado com as agências de viagens, é uma tendência crescente. Nada no turismo vai ser abrupto daqui para frente. Todo o crescimento vai ser paulatino, com segurança e aprendizado, né? De um lado, da retomada do turismo. Agora, existem premissas que têm que mudar. Nós temos que ter uma visão, por exemplo, da saúde, que a saúde, que sempre foi um problema, sempre uma prioridade nas eleições, a gente vê isso, mas agora a saúde tem mais um atributo, né? Não só de ser a grande resposta social que as pessoas estão buscando, mas também ela é uma garantia da questão social do emprego, né? Então, uma região que não tiver um incremento daqui para frente, uma região, porque como nós estamos trabalhando com diretorias regionais de saúde, se uma região que tem hospitais, que sejam regionais ou municipais, e ela não tiver uma gestão de amplitude, de capacidade de flexibilidade de atendimento de saúde, como nós não sabemos o que vai acontecer com o vírus, porque o vírus tem acontecido a cada 4 anos, SARS, MERS, não sabemos o futuro, mesmo com vacina, o novo normal passa por nós termos uma sociedade que construa, não só o governo, a sociedade e governo municipal e governo estadual, alternativas, como, por exemplo, imaginar que se empresários de uma região doem UTIs, por exemplo, equipamentos médicos estruturantes, né, eles poderiam ter desconto de ICMS, é um exemplo. Isso é forma nova de pensar um novo normal. Por quê? Porque se houver um problema lá na frente, a região não cai do azul para o vermelho, ela cai do azul para o verde ou para o amarelo, continua operando, né? Aí o prejuízo é muito menor. Então você tem que pensar no novo normal com um novo quebra-cabeça. Ele vai ser diferente. O novo normal não é só andar de máscara. O novo normal é estruturar tudo para a contingência, e entendendo que a contingência ela é viral, né? Ela tem um perfil mutante, né? E que a solução final não existe. Existem boas soluções para algum tempo, mas nós temos que nos preparar para um outro tipo de mundo. O novo normal, ele é diferente nesse aspecto. Nós temos que nos adaptar. Então, assim, não é como a Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas pararam de viajar porque tudo foi bombardeado, as coisas continuam, estão aí. Nós precisamos o recurso financeiro e econômico, o novo modelo de operação e entender que hábitos mudam, né? Antes as pessoas não passavam no raio-x, antes do 11 de setembro. Né? De repente tiveram que ser revistadas, né? Então hábitos mudam. Havia um tempo que as pessoas fumavam dentro de avião. Isso mudou.
né? Então, nós, seres humanos, nos adaptamos, né? A tecnologia vai nos ajudar. Eu separei agora uma entrevista muito interessante que a Lilian Busato e a Giulia Stanzioni fizeram com o Luiz Eugênio Melo, que é diretor científico da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo. E o Luiz falou sobre um projeto que a Fundação participa em parceria com a ONU, em um comitê global, para traçar metas e discutir como colocá-las em prática para o enfrentamento da pandemia. Para a gente começar a nossa entrevista, como foi feito esse convite, então, à FAPESP para integrar esse Comitê Global da ONU e qual é o principal objetivo nessa força-tarefa? Obrigado. A lógica central é do que a gente chama de evidências científicas. A ciência, evidentemente, ela se baseia em experimentação, em geração de evidências. E numa série de aspectos, as evidências, elas existem, por exemplo, com relação à vacina, e por isso que o sarampo chegou a ser erradicado do país, ou a poliomielite foi erradicada, por isso que a gente está buscando uma vacina com relação à Covid, e por isso que alguns medicamentos que são sugeridos, por outro lado, sem evidência, não são indicados. Quando a gente olha para a evidência nesse sentido mais amplo, existem evidências que a ciência promove no âmbito do que pode ser feito em termos da saúde, do que pode ser feito em termos da proteção social, da resposta econômica, das respostas que têm a ver com colaboração multilateral entre países, das respostas associadas à coesão social e à resiliência da comunidade. E a FAPESP foi convidada muito pela sua atividade, que é reconhecida internacionalmente. É importante frisar que a FAPESP é a única agência de fomento à pesquisa do Brasil convidada, e isso é o fruto do trabalho de várias décadas e do apoio que a FAPESP recebe do governo do estado de São Paulo, e especificamente no nosso caso, o convite foi feito para as evidências que existem com relação à proteção social e serviços básicos. Bem, Luiz, você poderia falar para a gente o que vai ser debatido neste comitê, a pauta? Então, esse comitê ele reúne representantes de 8 países, esse especificamente tratando de proteção social e serviços básicos. Eu vou dar um exemplo. O Brasil tem um programa de longa data de suporte a famílias em situação de pobreza, mesmo agora, nessa época, e em função do Covid, e dado o nível de queda da atividade econômica, foi proposto e vem sendo concedido um apoio de R$600 para as pessoas, para as diferentes famílias. Esse tipo de apoio, ele é uma atividade que, qual é a evidência de que ele funciona? Será que as pessoas que vão receber esse apoio não vão ficar acomodadas e não vão deixar de procurar emprego? Qual a evidência de que isso de fato contribui para a economia? E, na prática, parece fazer sentido essa ideia de você ajudar as pessoas carentes e, por outro lado, você precisa mostrar que de fato isso ajuda e isso não gera uma acomodação. As evidências que o Brasil já produziu nesse sentido têm décadas, porque Bolsa Família e quer seja esse programa com outros nomes, já vem sendo implementados, e as análises das ciências sociais, das ciências econômicas sobre os benefícios dessa iniciativa são inúmeras. Então, o Brasil, nesse sentido, tem algumas redes de proteção social, o SUS é outra delas, e nesse caso é uma proteção na esfera da saúde, mas numa dimensão social, e que estão sendo fundamentais no enfrentamento da Covid. A sociedade e a maneira da interação entre as pessoas, entre as empresas, a sociedade está mudando, a epidemia do Covid veio acelerar essa mudança, e é muito importante que a gente consiga estabelecer as novas formas de funcionamento da sociedade, os novos mecanismos de trabalho, tudo isso você tem ciência por trás, você tem a produção de conhecimento, e é esse o conhecimento que está sendo discutido nesse Comitê das Nações Unidas.
Agora, Luiz, você falava no início da nossa entrevista e salientou que a FAPESP é o único órgão de pesquisa, instituição de pesquisa do Brasil que está participando desse comitê com a ONU. O quanto participar desse comitê internacional para debater esses temas coloca e evidencia a FAPESP aí, né, diante da comunidade científica do mundo todo? Então, eu acho que esse é um ponto central. As coisas, elas são conquistadas ao longo de vários anos ou de várias décadas. Essa representatividade, essa capacidade de se posicionar como um porta-voz de uma comunidade ampla tem a ver com a capacidade dessa comunidade, com a competência dessa comunidade. E então, é com muita honra que, nesse momento, eu, à frente da diretoria científica da FAPESP, aceitei esse desafio. Mas nada disso acontece de forma mágica. Nesse momento, inclusive, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está discutindo o orçamento do ano que vem. Nesse orçamento, a FAPESP, por força da Constituição do Estado de São Paulo, ela recebe 1% dos tributos que são arrecadados no Estado de São Paulo, pelo Estado de São Paulo. A dotação orçamentária da FAPESP é fundamental, vem sendo fundamental para que ela consiga fazer essas atividades. Nesse sentido, a FAPESP é única, porque ela foi a primeira fundação de amparo à pesquisa em todo o Brasil, no nível estadual, e em função da FAPESP, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, assim, todas as unidades da federação criaram uma fundação de amparo à pesquisa inspiradas na FAPESP. Mas de todas elas, a FAPESP é a que tem mais tradição, é a que funciona melhor, muito em função dessa tradição e muito em função do apoio que o legislador paulista e que o executivo paulista dão para a fundação. Luiz, com a sua experiência, né, como que será a visão do mundo sobre a produção científica no Brasil no pós-pandemia? Claramente, a pandemia ela mudou a maneira das pessoas trabalharem. As pessoas, muitas delas têm trabalhado a partir de casa. Um aspecto que as pessoas falam do equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Esse equilíbrio ele foi profundamente alterado pela pandemia e ele vale para qualquer trabalhador, tanto faz ser um trabalhador da área da ciência ou é um trabalhador de qualquer outra área da atividade humana. Uma parte importante dessa atividade foi perturbada, é muito difícil. Digamos que você está na sua casa, que seus filhos não estão na escola e que seus filhos estão do seu lado querendo atenção, naturalmente. E como você vai conseguir dividir o seu tempo, como você vai conseguir fazer as coisas que você tinha que fazer, ter a concentração que você precisa ter para conseguir fazer o trabalho. Tudo isso requer a capacidade de adaptação, as pessoas vão ter que aprender a existir nesse novo momento, nessa nova época, onde a vida profissional e a vida pessoal coexistem e, às vezes, no mesmo espaço físico. Agora, Luiz, você na sua fala também tocou num ponto importante, falou desse momento que a Assembleia Legislativa está voltando à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a importância desses recursos para a FAPESP, e aí a pergunta para você é o quanto o incentivo a longo prazo, não só da FAPESP, mas da comunidade científica brasileira, é essencial e chegou nesse momento em que a gente viu que quando começou a pandemia aqui, tanto a FAPESP quanto os outros produtores de ciência aqui no Brasil se movimentaram, os pesquisadores se debruçaram, estão debruçados aí 24 horas em busca de soluções que ajudem essa pandemia da Covid-19. Então, assim, o quanto também é importante essa questão de políticas públicas e recursos para a comunidade científica do Brasil daqui para frente também. É fundamental. A FAPESP, assim que a epidemia ficou clara, a natureza global dela e caracterizando uma pandemia, a FAPESP lançou um edital de 30 milhões de reais. Nesse edital, vários pesquisadores, várias empresas, pequenas empresas, apresentaram propostas de solução. Eu vou citar uma dessas empresas, o nome dela é MagnaMed. A MagnaMed, ela recebeu um contrato
do governo federal para produzir 6.500 respiradores, um contrato de mais de 230 milhões de reais. Mas você não faz isso magicamente da noite para o dia. Essa Magnamed já tinha sido investida pela FAPESP em 2009. Quem, em 2009, imaginava que a gente ia ter uma epidemia como a gente está tendo agora? Esse investimento, como você bem disse, é um investimento de longo prazo. Fazer ventiladores, fazer respiradores é importante. Agora, nesse momento, é ainda mais importante. O investimento em ciência, ele pode parecer, puxa, aquele pesquisador, aquele cientista está pesquisando uma coisa que não é importante, que não é interessante. Toda a produção de conhecimento é importante. E hoje a gente consegue ter muita clareza de por que, por exemplo, fazer ventiladores é importante e é relevante. Um país como o nosso, um estado como o nosso, não pode se dar ao luxo de ficar dependendo de fornecedores externos. A gente viu para máscara para as pessoas usarem, e especificamente era uma máscara N95 que se falava, mas não tinha no mercado. Você podia, com o dinheiro que quisesse, querer comprar de outros países no exterior, não tinha para vender. Então, nesses casos, ou você tem a capacidade interna de produzir, ou você fica refém de alguém que vai produzir lá fora. Nós vamos falar agora sobre FIES, o financiamento estudantil. Eu e a Priscila Silvério entrevistamos aqui no nosso jornal diário da Rede Alesp o Alessandro Azzoni, que é advogado e economista. E o Alessandro comentou sobre a suspensão do FIES, o financiamento estudantil, durante a pandemia. Um respiro para os estudantes, mas ele falou também que a partir do ano que vem, os contratos do FIES vão estar mais rigorosos. O governo prevê uma redução nesse tipo de financiamento. E mais, esse momento difícil que todos nós estamos enfrentando na economia pode aumentar a evasão dos estudantes nas universidades. Acompanhe. Queria que o senhor já comentasse para a gente a situação atual, então, do FIES, como os alunos, então, conseguem essa questão do acesso, quem já tinha, se isso foi cancelado. Conta para a gente. Realmente, os alunos já estavam com algumas dificuldades. O FIES já vinha enfrentando, dos contratos em amortização, praticamente 47% já encontravam-se inadimplentes, né? Então, o governo está tentando buscar um auxílio para aqueles alunos que estão estudando, né, que é naquela fase de utilização e carência, né, que é aquela parte que você ainda está dentro da universidade, que ele faz um pagamento trimestral de R$150, mas influi diretamente, sim, no orçamento, porque esses alunos que são, praticamente a gente considera como bolsistas dentro do FIES, eles têm uma condição mais dificultosa na questão de recursos. Então, o fato de você já beneficiar eles com esse não pagamento dessas 4 parcelas significa que ele pode se equilibrar nesse momento pandêmico. Pensando que 4 parcelas, nós estamos entrando no mês 8, faltam 4 praticamente 4 meses para finalizar o ano. Então, justamente para dar esse fôlego e para que o aluno continue estudando. Quais são as consequências de uma evasão significativa de alunos nesse momento, né? Já que ficam 4 prestações, isso pode significar uma evasão grande de alunos para as universidades. O bolsista do FIES, eu acredito que ele não vai evadir, porque ele já é detentor do crédito. Então, quem faz o pagamento para as instituições de ensino superior é a própria Caixa Econômica. Então, ele já é detentor de um crédito. Então, eu acredito que esse aluno não vai evadir, porque, na verdade, esse pagamento que ele faz trimestralmente é uma amortização de juros. Então, é um valor muito pequeno em relação ao contrato como um todo. Então, eu acredito que, nesse sentido, não vai haver uma evasão nesse sentido. Lógico que nós falamos assim, para quem estiver usando um auxílio emergencial, você fazer um gasto de R$50 provisionado para 3 meses, sim, pesa muito hoje.
Mas eu acredito que não seja esse aluno do FIES não seja um aluno que vai evadir, porque ele já é detentor desse crédito. É muito difícil obter esse contrato, então não vejo nesse sentido. O que realmente faz um aluno evadir de uma universidade é a perspectiva de futuro. Então, aquela caso dos alunos que foram demitidos, os estágios cancelados, a falta de perspectiva de renda nesse período, a família, se é o pai ou a mãe que pagam a universidade, então achata realmente a questão do orçamento familiar. Então, essa perspectiva de futuro que realmente faz com que o aluno opte por evadir na universidade. Isso sim é o grande fator hoje. A renda familiar realmente caiu, as famílias elas estão tendo que se equilibrar o seu orçamento doméstico com as despesas essenciais, e nesse sentido a universidade acaba sendo uma das opções de corte para um próximo semestre. Doutor, o senhor explicou, né? Então, esses próximos 4 meses já estão garantidos para quem tem o FIES, porque esse financiamento, então, já foi liberado, enfim, já foi destinado à instituição. Ele é que precisa depois pagar, né? Dependendo do contrato, se é depois da formação, enfim. Mas e os novos alunos, aqueles que vão entrar na universidade no ano que vem e que precisariam dessa ajuda, desse financiamento? Eles vão conseguir ou não há uma expectativa de abertura de novos contratos? O governo fala em redução dos contratos, né? A perspectiva para 2021 que seja reduzido para 100 mil contratos e depois para aí reduz para 50 mil contratos. Os contratos agora, eles são os contratos antigos, você tinha uma remuneração de 6,5% ao ano, e agora os novos contratos praticamente é juro zero, mas eles levam muito em consideração a renda familiar, então não é todos os alunos que vão obter essa linha, por isso eles estão reduzindo essa opção. Então vai ser muito mais difícil se obter sim o crédito estudantil, vai ser muito mais rigoroso e realmente vai ser dado para aquela parcela da população que realmente tem uma dificuldade e a sua renda familiar é muito baixa. Vai se igualar quase ao ProUni, né? Mas com um pouquinho mais alto que o ProUni. Você defende, como medida complementar, uma linha de crédito especial para que os alunos possam continuar seus estudos, não é isso? Teriam outras formas de ajudar a manter esses alunos nas universidades, doutor? Porque vamos pensar assim, o aluno que estiver no FIES, ele já está financiado, então, e com essa opção que saiu de suspensão dos pagamentos, então ele ganha um fôlego até o final do ano. Mas tem aquele aluno que ele é detentor daquele contrato com coparticipação. O que é o contrato com coparticipação? Ele pegou 50% do FIES e o outro 50% ele paga direto para a universidade. Então, até 2017-2, que a gente chama, né, que é no segundo semestre de 2017, os contratos que foram assinados, o aluno pagava 50% para a universidade e 50% para a Caixa Econômica. A partir de 2018, esse pagamento de coparticipação é feito diretamente para a Caixa. Então, tanto os 50% da universidade como os 50% do FIES é pago diretamente para a Caixa Econômica. E a Caixa faz o repasse para a universidade. Então, eu vejo que esse aluno, sim, que tem esse sistema de crédito com coparticipação, ele vai ter um problema muito grande, porque vamos falar, uma mensalidade de R$1.000, 500 ele é obrigado a pagar, então, que significa que 500 está no FIES. Então, ele começa a ter uma sobrecarga muito grande, sim. É nesses contratos que eu acho que o governo tem que entrar também com um subsídio para os alunos, porque qual é a minha preocupação? A minha preocupação é que o aluno que tiver egresso de uma universidade, que for entrar para o mercado de trabalho, ele vai ter uma concorrência muito forte dessas pessoas que foram demitidas a partir de março de 2020. Ele vai disputar vagas com pessoas com um currículo altamente equilibrado, altamente qualificados, que vão se sujeitar a pegar um cargo mais baixo para voltar ao mercado de trabalho. Então, a concorrência para esse egresso vai ser muito difícil. Então, por isso que eu vejo que, se ele parar de estudar,
já vai causar um problema muito grande na sua volta ao mercado. Então, eu vejo que o governo ele deveria pensar também, não só do contrato do FIES, que está 100% pactuado como pagamento, mas também aquele coparticipativo ou até para os alunos que realmente sofreram uma queda de renda, para poder ter um subsídio nesse sentido de manter os seus estudos. Bem, pessoal, nós vamos para mais um intervalo e na volta, novas entrevistas com assuntos em destaque sobre a pandemia do coronavírus. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista e a entrevista que eu escolhi agora para a gente rever foi com o tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo, Carlos Henrique Forner, que é chefe da 3ª seção do Estado Maior. E o tenente conversou comigo e com a Priscila Silvério sobre o programa Olho Vivo, que foi lançado pelo governo paulista e que vai utilizar câmeras nas abordagens policiais. Como é que foram feitos aí os testes com o equipamento, coronel? Os testes, eles foram iniciados já desde 2014. Nós temos esse assunto prospectado na Polícia Militar. Tivemos até teses de doutorado de policiais militares dedicadas a esse assunto. Depois nós tivemos a aquisição de algumas tecnologias que não tinham ainda interligação com o sistema remoto, com armazenamento em nuvem, e aí fomos evoluindo com algumas outras tecnologias de empresas de ponta no mundo, e além do equipamento em si, a câmera, me permite também a questão da custódia das imagens, das evidências digitais captadas, e a certificação internacional de armazenamento, a cloud storage em nuvem, e também nos dá mais segurança aí na guarda, na custódia de todo o material coletado pelos policiais militares. Então, desde 2014, nós estamos trabalhando em termos de especificações técnicas mais adequadas e também para o melhor equipamento aí para o nosso policial militar. Coronel, essas câmeras vão funcionar em que locais e quanto que vocês esperam de redução de criminalidade nesses locais? Você já tem estudo sobre isso? Então, nós definimos, para essas primeiras 585 câmeras, nós definimos alguns critérios técnicos e estão de acordo com a distribuição e completamento de efetivo na Polícia Militar. Então, quais foram esses critérios que nós escolhemos, elegemos agora? População residente, nós vamos atacar aí algumas regiões onde nós temos grande concentração de pessoas, e principalmente aí com vistas aos crimes de violência doméstica, os crimes contra a mulher. E nós também vamos focar aí o uso do equipamento na região central da capital, porque nós temos ali uma pendularidade populacional muito grande, em torno de 2 milhões de pessoas ali diariamente circulam na região central, e também temos alta incidência de manifestações públicas. Então, essas primeiras tecnologias, elas serão centradas nessas áreas onde nós temos aí interesse de segurança pública, e pode ser que no futuro, obviamente, quando nós tivermos mais recursos, tivermos mais câmeras à disposição, nós até façamos uma revisão desses critérios, mas por hora foram os elegidos aí pelo Comando Geral de forma estratégica para esse primeiro atendimento. Como vai funcionar o acionamento dessas câmeras, né? Elas vão ficar o tempo todo gravando ou uma pessoa vai ficar acompanhando ali as imagens e assim que perceber alguma coisa vai acionar uma gravação ou acionar a polícia para intervir, ou apenas será um sistema inteligente de que se perceber alguma coisa diferente, ela mesma aciona? Como funciona? Então, a câmera, ela é acionada, ela é ligada logo no início do turno de serviço, mas ela permanece em stand-by. O acionamento da gravação do equipamento, aí isso se dá por conta, né, do policial militar. O policial militar, ele vai acionar o mecanismo de gravação
Em todas as circunstâncias em que houver necessidade de uma intervenção policial ou interação com o público destinatário dos nossos serviços. Então, os nossos policiais foram treinados, capacitados para identificar todas essas circunstâncias. Por exemplo, atendimento de ocorrência 190. Em todos os momentos em que o policial militar for acionado, ele deverá justamente ali ligar o mecanismo de gravação. Quando ele fizer uma abordagem policial militar, né, que faz parte da nossa rotina, ele também vai acionar ali o mecanismo de gravação. Então, o nosso policial militar ele tem já a capacitação, tem treinamento para poder justamente selecionar esses momentos de intervenção e de interação com o público. Mas a câmera já é ligada desde o início do turno de serviço. Além de registrar o trabalho dos policiais, né, como é que as câmeras podem auxiliar no desenvolvimento de políticas de segurança e na própria rotina dos agentes? Essa pergunta é bem interessante, né? Porque o que nós pretendemos, né, com esse recurso? Nós temos uma série de vantagens que foram, inclusive, verificadas em outras polícias do mundo, né? Nós fizemos estudos aí também com as polícias de Londres, Nova York, Los Angeles, Berlim, aqui na América do Sul, Bogotá, e nós percebemos uma circunstância bastante interessante. A câmera, a lente da câmera, ela é usada dos dois lados. Então, ela tem o que nós chamamos de efeito apaziguador. Esse efeito apaziguador, ele faz com que o cidadão que está sendo ali objeto de uma intervenção policial, ele refreie qualquer ímpeto violento, seja uma violência física, seja uma violência verbal, contra o policial militar. Do mesmo modo, o policial militar ele tem mais um mecanismo, tem mais um motivo para o bom cumprimento das nossas normas, dos nossos procedimentos operacionais padrão, é o que nós chamamos de compliance, tá? Então, a câmera, o olho da câmera, né, a lente, ela é usada dos dois lados, para proteger o policial militar e proteger também o cidadão. E outro efeito interessante, outra vantagem que nós queremos aí usar muito, é a questão do treinamento do nosso policial militar. Esse treinamento, a partir do momento que nós tenhamos evidências coletadas, nós podemos também transportar isso para o ambiente de sala de aula, e aí, usando estudos de caso, nós podemos ter isso como um reforço da atividade de treinamento do nosso policial militar. Essas políticas, elas não são muito interessantes, de forma estratégica. Coronel, se um policial não acionar a câmera, né, por algum motivo não acionar a câmera, o que acontece? Então, todo o contexto, toda a circunstância tem que ser muito bem estudada, né? Por que ele não acionou? Nem eu falei para vocês, nosso policial ele foi treinado e capacitado, ele sabe identificar todas as circunstâncias. E o mais importante de tudo é que o policial ele tem interesse em utilizar a câmera, porque a câmera ela vem para resguardar a boa atuação policial. Tá? Então, não há nenhum motivo para que ele não acione a câmera. E outra coisa, né? Nós temos na mesma equipe, geralmente, mais um ou mais alguns policiais militares que estarão também com equipamento. Então, supondo que, por algum motivo, talvez ali um esquecimento, um afã, no atendimento de uma ocorrência mais complexa, um policial militar tenha se esquecido do acionamento, nós temos a certeza que as evidências digitais serão captadas pelo restante da unidade de serviço, pelos outros policiais militares também envolvidos. Mas cada circunstância, cada contexto tem que ser analisado com muito cuidado, a questão de uma apuração, se eventualmente houve uma tentativa de não acionamento por algum outro motivo, algum motivo escuso, né? Então isso será devidamente apurado, caso a caso. Como é que as câmeras serão distribuídas entre os batalhões, coronel? Quais são as prioridades? O senhor já falou aí a questão do centro da cidade, imagino que os batalhões do centro, então, devam ser privilegiados. Me corrija se eu estiver errado. E também essas imagens vão ficar disponíveis para a população consegue acessar ou não? Só a polícia? Então vamos lá, né? Então, como a questão da distribuição das câmeras, como nós bem colocamos, né? Nós temos uma limitação de recursos agora, temos 585 câmeras nesse primeiro momento, então nós tivemos que, de fato, eleger
com critérios técnicos, algumas regiões do estado, né, e da capital. Conforme bem colocado por vocês, região central, por conta da pendularidade populacional e por conta da incidência de manifestações públicas. E teremos também um foco na região sul da capital, onde nós temos uma grande concentração de população residente, e também é um dos nossos focos aí nesse primeiro momento. A segunda parte do questionamento, se qualquer do povo terá acesso às imagens, o que acontece? Embora as câmeras elas se dediquem a coletar evidências digitais de um ambiente de interesse policial, nós temos sempre imagens de pessoas ali sendo coletadas. Então, nós temos uma preocupação muito grande em relação à segurança da imagem dessa pessoa. Ela tem o seu direito à intimidade, tem o seu direito à privacidade, tem o seu direito à honra, tem o seu direito à imagem no contexto geral. Então, nós temos algumas restrições que não são previsões da Polícia Militar, são previsões da Lei de Acesso à Informação e, sobretudo, previsões constitucionais da nossa Constituição Federal. Então, enquanto essa evidência ela estiver atrelada a algum processo, algum procedimento de cunho investigatório, cunho apuratório, nós temos que ter total resguardo, total sigilo em relação a essa imagem. 4.319 adolescentes entre 12 e 21 anos são hoje atendidos pela Fundação Casa em todo o estado de São Paulo. Outros 436 jovens receberam acompanhamento à distância. E como ficam os atendimentos durante a pandemia? Para falar sobre esse assunto, eu e a Caterina Schutte conversamos com o Maurício Correia, chefe de gabinete da Fundação Casa. E o Maurício falou que a tecnologia está sendo uma aliada aí durante esse período de isolamento social. Para a gente começar essa entrevista, eu queria que o senhor contasse um pouquinho do trabalho, então, da Fundação Casa, para quem não conhece, né? Que tipo de atividade vocês realizam e quantos jovens vocês atendem e também a faixa etária desses jovens que nós estamos falando. Claro, a Fundação Casa é uma fundação do governo do estado de São Paulo responsável pela execução de medida socioeducativa em meio fechado, né? Então, a gente chama aqui no estado de semiliberdade, internação provisória e diversos outros programas de atendimento socioeducativo. Estamos distribuídos em 52 municípios no estado de São Paulo e por conta da pandemia a gente teve uma série de ações que diminuíram o número da população da fundação comparado aí a fevereiro desse ano. Então, atualmente a gente está com 4.319 adolescentes em nossos espaços sendo atendidos e temos mais 436 adolescentes que estão sendo feito um trabalho de acompanhamento à distância, porque eles pertencem a algum tipo de grupo de risco e por isso estão com a medida socioeducativa suspensa. Fala um pouco para a gente dessa época aí de pandemia, como é que está sendo realizado o trabalho? O que mudou no trabalho de vocês? Nossa, mudou muita coisa, viu? A tecnologia que a gente tem aqui desenvolvida na Fundação Casa permitiu a gente implementar diversas mudanças e, inclusive, inovar na forma de atendimento socioeducativo. Mas acho que a primeira grande observação que eu quero fazer é em relação ao trabalho de todos os servidores aqui da Fundação Casa, que permitiu que todas as ações planejadas e desenvolvidas aqui no Comitê de Gerenciamento de Crise instituído para combater a Covid fosse de fato efetivado. Só a título de exemplo, o primeiro adolescente que apresentou Covid aqui em São Paulo apresentou mais de 2 meses depois do início da pandemia, ou seja, a gente conseguiu de fato preservar os nossos adolescentes desse vírus que estava aí se espalhando em todo o território nacional, né? A primeira ação gerencial da Fundação foi criar centros de atenção especial, que são centros de atendimento espalhados aí por todo o estado de São Paulo, para fazer a quarentena por 14 dias dos adolescentes que entram na Fundação. E assim evita a disseminação de vírus em todos os demais espaços. Então essa foi uma grande primeira medida. Outras tantas medidas a gente tomou, como por exemplo suspensão de atividade presencial. A gente suspendeu tanto parceiros, né, palestrantes, enfim, que vinham visitar os adolescentes nos espaços socioeducativos, como também a visita presencial dos familiares.
e a gente tem conseguido realizar tudo à distância. Então, por exemplo, a visita familiar, ela está ocorrendo por meio de ferramentas de solução de áudio e vídeo, também conectando a família do jovem ao jovem, sem necessariamente trazer um potencial vetor da doença para o nosso espaço, né? Sem dúvida. Maurício, ainda falando um pouquinho desses protocolos aí, essas medidas de segurança, como que tem sido feito, né? Principalmente para preservar aí a segurança dos funcionários internos, como que tem sido a questão do uso de máscaras, a disponibilidade do álcool em gel? Conta um pouquinho para a gente. Claro, a gente comprou logo do início diversos equipamentos de EPI, né, de proteção individual, sempre se preocupando com a saúde dos adolescentes e dos nossos servidores, né, que nunca puderam ficar em casa por ser um trabalho essencial do Estado, então todos eles tiveram que vir desde o primeiro dia. A gente teve um trabalho grande de afastamento dos servidores pertencentes a grupo de riscos, né, ou o grupo de risco etário, ou por algum tipo de morbidade que colocava esse servidor em algum desses grupos. Então, só a título de exemplo, a gente tem 12 mil servidores. Desses 12 mil servidores do quadro, mais de 2 mil estão afastados, 2.700 estão afastados por pertencer a grupo de risco. Então, a todos os demais que estão ali no espaço socioeducativo, a gente fez uma grande aquisição de EPI. A gente comprou termômetro digital, então ninguém entra em nenhum espaço sem a medição de temperatura. Compramos máscaras, diversos tipos de máscara, desde a máscara de tecido, que se tornou obrigatório no trabalho, até máscara cirúrgica e aquela N95, para acompanhar eventualmente os adolescentes que precisassem ir a pronto-socorro, algum equipamento de saúde, né? A gente comprou face shields para a equipe de saúde que faz o tratamento desses adolescentes naquele centro de atenção especial que eu citei há pouco, especialmente na entrada. Enfim, fizemos uma série de aquisições de EPI, álcool em gel, sabão, a gente não deixa faltar em nenhum dos nossos espaços, Caterina. Maurício, muitos dos internos estão em idade escolar. Como que fica a situação deles nesse momento aí de pandemia? Sim, bem lembrado. Eu acabei não abordando esse tema. A gente atende adolescentes de 12 a 21 anos, porque o adolescente ele pode ter cometido um ato infracional antes de completar 18, como a medida socioeducativa. Ela é até 3 anos, portanto, a gente tem jovens aqui até 21 anos dentro do nosso espaço. Todos eles estão inseridos em projetos pedagógicos, né? Então, a gente tem o ensino formal, o ensino profissionalizante, a articultura, enfim, uma série de outros serviços da área pedagógica. Esses serviços não pararam aqui na Fundação Casa, tá? A escola vinculadora encaminha para todos os nossos centros o material didático, assim como ocorre na política estadual de educação. A nossa equipe pedagógica que possuímos no nosso quadro, ela imprime esse material, ela faz essas oficinas, faz esse trabalho junto aos nossos adolescentes, e o ensino profissionalizante, arte, cultura e demais tem sido feito à distância. Então, a gente tem nossos laboratórios de informática nos centros de atendimento, né, que estão ativos nesse momento, e esse laboratório permite que esse adolescente entre em site, né, todos acompanhados, todos por meio de política estabelecida aqui pela nossa superintendência pedagógica. Para além disso, a gente também tem nossas aulas de educação física, então todo o quadro de profissional de educação física é da instituição, e isso tem permitido com que a gente complete a nossa agenda pedagógica do adolescente que está conosco aqui 24 horas por dia. Certo. Maurício, como você bem mesmo pontua, a tecnologia acaba sendo, nesse momento, uma grande aliada, né, de diversos setores aí, facilitando a nossa vida num momento como esse. A Fundação Casa tem contato com teleaudiências, né? Como que a tecnologia tem auxiliado aí nesse processo jurídico? Tem sim, viu? A tecnologia foi bárbara nesse sentido, né? Ela avançou bastante nesse processo, a infraestrutura também permitiu. Todos os nossos adolescentes hoje estão inseridos no projeto de teleaudiência com o Poder Judiciário. Então, todas as audiências desses adolescentes, elas ocorrem por meio virtual, junto aos juízes, com o promotor público e com o defensor. Então, os adolescentes são colocados numa sala reservada, com computador, webcam e microfone, da mesma forma como a gente está fazendo essa entrevista aqui, e a audiência deles ocorre normalmente.
No caso aí de interno, com o suspeito de Covid-19, né? Quais são os procedimentos que vocês têm adotado? No caso de adolescentes com suspeita da Covid, a primeira coisa que a gente faz é acionar a nossa rede de saúde de referência do centro de atendimento. Então, todo centro tem uma UBS, como a gente diria, de referência que faz o encaminhamento para a rede pública, mas a gente também tem os parceiros do terceiro setor. Então, a gente tem uma parceria boa de telemedicina com os Médicos Sem Fronteiras e com a Saúde e Alegria dos Sertões. Então, eles têm feito telemonitoramento desse adolescente. Então, a gente monitora todos os sinais, né, sintomas desses adolescentes com suspeita de Covid e faz o teste. Então, a UBS normalmente realiza o teste rápido desse adolescente para confirmar ou não. De toda sorte, tendo a suspeita desse adolescente, a primeira coisa que a gente faz é isolar do convívio dos demais. Então, ele permanece com uma agenda diferenciada de atividade, ele não é excluído de atividade, tudo ocorre normalmente, mas ele é respeitado o distanciamento social necessário dele dentro do centro. Então, a gente tem um dormitório especial que a gente instituiu no centro de atendimento, onde esse adolescente fica dormindo de forma separada dos demais, e todo mundo que conviveu naquele quarto acaba também obedecendo a mesma regra de distanciamento de convívio. Certo. Maurício, como você tem colocado, a Fundação Casa tem realizado aí uma série de ações, inclusive a produção aí de máscaras, né, de proteção, que foi feita com mais de 7 mil máscaras, né, de proteção. O senhor podia falar um pouquinho, então, sobre essa ação, as instituições beneficiadas? Conta um pouquinho para a gente desse trabalho aí tão importante que vocês têm realizado. Claro, como eu disse, a gente tem diversas atividades pedagógicas. Em alguns desses centros, a gente conseguiu implementar a atividade pedagógica de confecção de máscara. E aí, por conta da rede que os centros desenvolvem junto com os municípios, com as entidades do terceiro setor, os nossos adolescentes produziram mais de 7 mil máscaras faciais de tecido, e a gente acabou doando essas 7 mil máscaras para asilo, albergues e várias outras instituições assistenciais. A gente teve esse impacto em diversos lugares. Eu vou citar São Bernardo do Campo, Diadema, Itanhaém, Sertãozinho, Irapuru, Lins, ou seja, a gente está numa vasta região do estado e toda a nossa ação dentro da Fundação Casa tem impacto na rede que nos ajuda no interior e no litoral. E para encerrar o programa de hoje, um assunto que vem sendo abordado ultimamente, o aumento da violência doméstica durante a pandemia. Muitos especialistas apontam que o isolamento social dificultou a defesa de mulheres vítimas de abusos dentro das próprias casas. Para debater esse tema, eu e a Priscila Silvério entrevistamos a juíza Tereza Cristina Cabral de Santana, que é representante da Comesp, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário. E a doutora Tereza Cristina falou sobre o projeto Carta de Mulheres do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Vamos conferir os detalhes desse projeto. Eu queria que a senhora já explicasse para a gente um pouquinho sobre esse projeto, então, Carta de Mulheres. O projeto Carta de Mulheres é um projeto feito pelo Tribunal de Justiça, a coordenadoria, que é a Comesp, né, que é a nossa coordenadoria que trata dessas questões de violência de gênero, doméstico e familiar contra a mulher dentro do Tribunal de Justiça. E ele nasceu dessa ideia de se proporcionar um espaço para que essa mulher que esteja em situação de violência ou uma pessoa que conheça alguém que está em situação de violência possa pedir informações sobre quais os caminhos possíveis dentro dessa realidade que é a realidade da violência doméstica. Então, nós somos um grupo de juízes, servidoras e servidores do Tribunal de Justiça e a gente recebe essas informações através de um formulário eletrônico, analisa aquelas violências, aqueles relatos que nos são colocados e a partir dessa análise a gente devolve com informações sobre quais as possibilidades que se abrem, qual é a rede de atendimento e acolhimento à mulher daquela região ou do local onde essa mulher reside, para que a gente possa dar essas informações e ela possa, conhecendo esses caminhos possíveis, escolher aquele que ela consegue fazer, que ela consegue trilhar para se ver livre da situação de violência. Doutora Tereza Cristina, vocês divulgaram aí que no período de 7 de abril a 22 de julho, né, o Carta de Mulheres recebeu aí 1.008 contatos, né? Como eram esses pedidos de socorro, né? Quantos
puderam ser encaminhados para socorrer essas vítimas? Olha, a gente recebeu vários pedidos, tem uma variedade de informações, mas algumas coisas são em comum. Então, muitos relatos de violência psicológica, muitos relatos de violência física. A gente recebe pedidos de informação e essas comunicações de violência, principalmente do estado de São Paulo, mas tem de outras regiões e locais do Brasil. A gente conseguiu fazer os encaminhamentos e tivemos algumas respostas, porque a gente pede também para que elas nos retornem, nos informando se conseguiram ajuda, se foi útil de alguma forma. E a gente tem um relato de que houve efetivamente foi um serviço prestado de maneira profícua, né? Que foi um serviço que realmente levou a conhecimento conforme, que elas conseguiram compreender quais são os caminhos necessários e, com base nesse tipo de conhecimento, agir para poder sair dessa situação de violência. Doutora, nesse momento de pandemia, o que vocês notaram, né? Quais tipos, então, de abuso ou violência cresceram? O relato, então, dessas mulheres? Olha, o que a gente percebe é que a pandemia ela não trouxe a violência, né? A violência ela é uma realidade nossa que já acontece há muito tempo, ela só incrementou as vulnerabilidades, né? Então, ela dificultou os caminhos possíveis para que essa mulher possa sair da situação de violência, daí a importância exatamente do projeto. Então, muitos serviços pararam de funcionar de maneira física, digamos assim, né? O atendimento passou a ser remoto ou virtual. Alguns efetivamente fecharam as portas num primeiro momento, depois voltaram a prestar o atendimento. Então, se já era difícil saber quais os serviços à disposição, o que fazer em situação de violência, passou a ser mais difícil ainda, daí porque é extremamente importante que essa comunicação seja feita, né? Com o passar do tempo, a gente percebeu que houve uma alteração na prestação desses serviços. As pessoas passaram a atender virtualmente, né? Hoje a gente tem, por exemplo, uma realidade que é super importante, que é o boletim de ocorrência eletrônico, né? E essas portas, elas foram se abrindo, mas a gente fazendo esse tipo de interlocução passou a ser bastante interessante, bastante importante, e a ajuda que nos, né, de acordo com esses retornos que nos foram dados, passou a ser expressiva, sim. Quer dizer, as mulheres, se utilizando dessas informações, conseguiram buscar a ajuda que elas precisavam para sair da situação de violência. Doutora, como é que fica a questão do sigilo, né, para as vítimas, para as pessoas que contataram o serviço? A gente não informa absolutamente para ninguém, né? Também nós, o grupo de pessoas que faz parte e faz essa análise também, digamos, não é sigiloso, né? Mas a gente tem a cautela também de guardar, enfim, para que sejamos compreendidas como um grupo, né? Então, o conhecimento sobre o endereço dessas pessoas, o nome das pessoas que procuram ajuda não é divulgado para absolutamente ninguém. Isso é tranquilo, a gente percebe inclusive que algumas mulheres ou pessoas ter vizinhos, parentes que relatam as violências têm a preocupação de terem as suas identidades reveladas. Isso não é revelado de forma alguma, a gente só devolve a informação para aquele endereço eletrônico que nos é informado, garantido o absoluto sigilo, tanto das informações quanto dos dados pessoais dessas pessoas. A senhora até comentou, né, sobre, então, familiares, vizinhos, e eu queria saber se, então, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, em que momento, em que situação ela pode avaliar que há necessidade de uma denúncia, há uma necessidade de apoio para aquela mulher. Aquela frase, né, entre marido e mulher não se mete a colher, não existe mais, né? Olha, extremamente, a gente precisa compreender que nenhuma mulher consegue sair sozinha da situação de violência, né? A ideia de que é possível, que é fácil, né? A gente atribui uma responsabilidade muito grande para essa pessoa e ela não sai da situação de violência porque ela não consegue. Então, compreender essa dificuldade, ela é muito importante para que a gente possa efetivamente desenvolver políticas públicas de erradicação da violência. Então, a ajuda de familiares, a ajuda de amigos, de amigas, a ajuda de vizinhos e de vizinhas é muito, muito importante. A gente precisa se compreender como parte do sistema, a gente precisa entender que a violência de gênero doméstico familiar contra a mulher é um problema nosso, da nossa sociedade, e com essa compreensão proporcionar a ajuda, né? Agora, o momento é aquele momento em que a gente escuta o primeiro grito, na verdade. Quando a gente percebe isso, é importante que a gente faça a intervenção. A mulher normalmente está inserida no que a gente chama de ciclo da violência, e o ciclo precisa ser quebrado. E a forma de intervenção ela é variada, mas não é fácil saber qual a forma de intervenção.
Daí porque a importância da informação, e daí porque eu entendo e tenho compreendido o quão importante tem sido esse projeto para que as pessoas possam se informar quais são as possibilidades de ajuda quando elas querem ajudar. Com a situação do isolamento social, né, de nós restritos às nossas residências, o que a gente percebeu é que mais pessoas passaram a ouvir as situações de violência, né, que antes a gente ficava muito tempo fora de casa, passamos a ficar mais tempo em casa, então a escuta, ela passou a ser mais evidente, né, digamos assim, ela passou a ser possível, né, então a partir dessa escuta é importante fazer intervenção, lembrando sempre que muitas vezes, ou algumas vezes, a falta de intervenção nossa pode gerar um feminicídio, uma violência mais gravosa, né, então ouviu a situação de violência, teve contato com ela, peça informação sobre como fazer, o que fazer, e a partir daí fazer essa intervenção, que mais uma vez eu sei que não é fácil, mas há possibilidades, há caminhos, há serviços, né? Há o Disque, enfim, 190, 180, há caminhos, há atendimentos possíveis para que essa pessoa que quer fazer a intervenção possa fazer de uma maneira também saudável, não se colocando em risco, né, obviamente, mas fazendo a intervenção para que a mulher consiga sair da situação de violência. Pois é, doutora, como que deve ser essa intervenção, né? A gente tem muitos edifícios, muitos condomínios hoje em São Paulo, tem casas, vilas de casas, na rua, né? Você viu algum caso na rua? Como que como que as pessoas, de uma maneira geral, devem proceder em relação a essa intervenção? Explica melhor para a gente, por favor. Em caso de urgência e emergência, digamos, quando a pessoa está sofrendo aquela violência física, violência psicológica, a gente ouve gritos, né? Porque bater essa violência física, normalmente ela produz muito barulho, né? Nessa situação de emergência, tem que pedir ajuda da polícia, né? 190 não tem muito outra solução, até porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer depois. A gente tem um caso, enfim, que aconteceu de um vizinho que acabou impedindo um feminicídio, porque ele ouviu barulho, né, a violência física produzindo toda aquela consternação que nos causa quando a gente escuta esse tipo de atitude, né, digamos assim. Ele fez a intervenção, quebrou a porta, enfim, acabou salvando a vida dessa mulher. Então, nessa situação extrema, a gente tem que chamar a polícia, né, insistir, dizer, contar, isso é extremamente importante. Quando a gente percebe que não é uma situação extrema, na verdade, mas é uma situação que persiste, a gente pode sempre ter outros caminhos, né? Então, por exemplo, o Disque 180. O Disque 180 a gente pode ligar, pode pedir, e a partir do Disque 180, outros serviços eles são necessariamente acionados. Então, o Ministério Público, a Polícia Civil, e a partir daí se instaura e se inaugura uma investigação, e essa mulher pode vir a ser ouvida, essa vizinha prestar declarações. Tem também os serviços de atendimento e acolhimento à mulher, mas aí depende de cada município em que ela se encontra. Aqui na cidade de São Paulo tem alguns, tem a Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, tem os CRAS, tem os CRES, tem os CRMs, que também podem ser acionados para que possa ser feito o que a gente chama de uma busca ativa, né? E essa mulher ser eventualmente consultada, ou a família, né? Ou aquele determinado condomínio. Tem alguns lugares que já tem alguma política pública feita nos próprios condomínios, né? Então, que a gente também pode buscar a partir daí e a partir dessa política pública fazer essa intervenção. Agora, os genéricos são esses, mas dependendo da cidade em que ela se encontra, há um determinado tipo de serviço que se encontra à disposição. Por isso que essa informação ela é importante, né? Porque ela não está em todas as cidades do estado, digamos assim, à disposição os mesmos tipos de serviço. Então, a gente tem a Defensoria Pública, tem o Ministério Público, tem os endereços de sítios eletrônicos, tem os telefones de WhatsApp, né? Então, tem uma variação muito grande, daí porque às vezes as pessoas ficam perdidas mesmo, né? Sem saber exatamente o que fazer, o que procurar, por isso que essa informação é importante, e mais uma vez, por isso que a gente percebeu que, na verdade, esse serviço, o Carta de Mulheres, tem sido procurado com bastante frequência. O programa especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, chegou ao fim. Até o nosso próximo programa. Obrigado pela audiência. Tchau. No ar, Rádio em Revista.